Vamos lá. Então, o que são mediadores inflamatórios? Né? Os sinais encontrados nos processos inflamatórios, né, aqueles sinais cardinais que a gente viu que o processo inflamatório causa, né? Dor, calor, rubor, tumor ou inchaço, e no caso de inflamações crônicas, a perda da função. Todos esses sinais, eles são mediados, né, eles são induzidos por substâncias químicas, né, mediadores inflamatórios, mediadores químicos. Essas substâncias químicas, elas tanto podem se originar do sangue, né, proteínas, substâncias que já estão no plasma sanguíneo, ou elas podem ser de origem celular, do interior das células. E dentro das células existem mediadores inflamatórios já sintetizados, que estão armazenados, e alguns mediadores inflamatórios que serão produzidos a partir do estímulo inflamatório. Então, os mediadores derivados do plasma, na maioria, são sintetizados pelo fígado. Estão inclusos nessas substâncias os fatores da cascata de coagulação e também as proteínas do sistema complemento. Essas substâncias, né, elas estão presentes no plasma de forma precursora, ou seja, elas não são encontradas na forma ativa, elas são encontradas na forma inativa, então elas precisam sofrer uma quebra, uma clivagem, para que só então, depois dessa retirada de um fragmento, elas sejam ativadas. Então, essas proteínas, elas são ativadas através de reações proteolíticas, ou seja, quebra de proteínas inativas, e aí um desses fragmentos, oriundos dessa quebra, elas vão desempenhar uma determinada propriedade ou atividade biológica. Então, esses mediadores, existem também os mediadores que são encontrados nas células, né? Essas substâncias inflamatórias, elas podem ser encontradas no interior de vesículas, de grânulos, que a partir do momento que essa célula é ativada, ela libera então esses mediadores, como no caso aí, nós temos a histamina, que é encontrada no interior dos mastócitos, também a heparina. Ou essas substâncias, elas iniciarão a sua síntese, serão iniciadas as suas sínteses, em resposta ou em ativação a um estímulo inflamatório. Exemplo, as síntese das citocinas após o estímulo das células de defesa. Então, embora as principais fontes dessas substâncias mediadoras inflamatórias sejam as células do sangue, as células da parede do vaso sanguíneo, né, as células endoteliais, além das células musculares lisas e células do tecido conjuntivo, como fibroblastos. Elas podem produzir alguns mediadores. Então, outras células que não são do sangue, propriamente dita, como as que foram elencadas acima, elas também podem produzir mediadores inflamatórios. Fibroblastos, células musculares, células epiteliais, endoteliais, também podem produzir mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, eles podem ser classificados de acordo com a sua função.
Então, eles podem ser classificados como vasoativos e constritores do músculo liso. E aí, quem se enquadra nessa classificação, nós temos aí a histamina, que vai agir nos vasos sanguíneos, gerando ativação das células endoteliais. Essa histamina, ela já está sintetizada, ela está armazenada nos grânulos do basófilo e também do mastócito. Basófilo na corrente sanguínea e do mastócito nos tecidos, né, principalmente nas mucosas. Mas existem outras substâncias que também são vasoativas, que não estão armazenadas, mas elas serão sintetizadas a partir da ativação das células que envolvidas no processo inflamatório. Então, os metabólitos do ácido araquidônico, como as prostaglandinas e leucotrienos, além dos fatores de ativação plaquetária, são substâncias que são sintetizadas não só pelo mastócito, mas pelo macrófago e pelas demais células de defesa envolvidas no processo inflamatório, que estão no sangue e no tecido conjuntivo. Outro grupo de substâncias de mediadores inflamatórios são as proteases plasmáticas. Então, toda proteína que termina com o sufixo ase significa uma enzima, tá? Então, essa protease plasmática, o nome da enzima, ela tem um sufixo ase e tem o nome do seu substrato. Então, a protease é uma enzima que vai agir nas proteínas. Então, proteases plasmáticas são enzimas que quebram proteínas. Funcionam como verdadeiras tesouras ali para cortar proteínas. E através dessa quebra, elas acabam ativando proteínas que estavam no sangue, estavam no estado inativado. Então, as proteases plasmáticas, elas desencadeiam um processo de reação química que ativam proteínas do sangue, né? Por isso o nome proteases plasmáticas, na parte líquida do sangue. E aí nós temos 3 grupos de proteínas que desempenham, que estão envolvidas em reações proteolíticas, que desempenham papel de defesa e participam do processo inflamatório. Nós temos aí o sistema complemento, que são proteínas encontradas no plasma sanguíneo, que quando ativadas, elas se aderem à superfície do patógeno e facilitam a destruição desses patógenos. Além de fragmentos dessas proteínas do sistema complemento também funcionam como quimiotáxicas, ou seja, elas atraem células de defesa para o local inflamatório. O outro grupo de proteínas plasmáticas, né, complexo proteico, que participa do processo inflamatório, são as proteínas da cascata de coagulação. Essas proteínas são importantes porque o coágulo sanguíneo funciona também como um mecanismo de defesa. Então, no caso do processo inflamatório, o sangue coagulado, ele impede a perda excessiva de sangue, né? Aquele coágulo sanguíneo, ele vai substituir temporariamente aquele tecido danificado, impedindo a perda excessiva de sangue, e também aquele coágulo sanguíneo é uma substância gelatinosa que acaba aprisionando uma grande variedade de patógenos no interior do coágulo, e isso dificulta a disseminação de patógenos, melhorando assim a resposta inflamatória. E também existe um terceiro grupo de substâncias chamado de sistema das cininas, que também vai desenvolver uma série de modificações no organismo que auxilia no processo inflamatório.
Dentre as cininas, a mais evidente, a mais estudada é a bradicinina. E o terceiro grupo de substâncias, de mediadores inflamatórios, são os fatores quimiotáxicos. São substâncias que atraem, que direcionam a migração de células de defesa para o local inflamatório. Como, por exemplo, aí, fragmentos do sistema complemento. Então, aquelas proteínas do sistema complemento, quando são quebradas, quando são lisadas, alguns fragmentos pequenos funcionam como fatores quimiotáxicos, que direcionam a migração das células de defesa para o local inflamatório. E existem também as proteínas de fase aguda, as proteínas produzidas pelo fígado. Então, no processo de inflamação aguda, nós temos algumas proteínas que são produzidas pelo fígado, entre elas, né, que essas proteínas são chamadas de forma genérica como mediadores derivados do plasma. Então, aquelas proteínas que estão no sangue, que participam do processo inflamatório, elas são produzidas pelo fígado, né, como várias proteínas da cascata de coagulação, proteínas do sistema complemento e também proteínas conhecidas como cininas. Então, essas proteínas, elas são divididas em 3 grupos. As proteínas de fase aguda, que aumentam a sua concentração quando o indivíduo está acometido por um processo inflamatório, e são proteínas também que auxiliam no combate a micro-organismos. Inclusive, algumas dessas proteínas são quantificadas em laboratório e servem como marcadores inflamatórios. Se você quer saber se um paciente está em um processo inflamatório, você faz o doseamento dessas proteínas de fase aguda, como a PCR, como o fibrinogênio, como a ferritina, a SAA, a epsidina. Então, são proteínas de fase aguda, que são produzidas em grande quantidade quando o indivíduo está passando por um processo inflamatório. Essas proteínas auxiliam o sistema de defesa do corpo. E elas também vão gerar algumas modificações no organismo que também melhora a resposta inflamatória, como, por exemplo, a febre. Então, a febre é uma reação inflamatória importante porque, ao aumentar a temperatura corporal, esse aumento de temperatura corporal prejudica a proliferação de micro-organismos. Por quê? Porque os micro-organismos patogênicos, eles são extremamente adaptados para ter uma mitose ótima em temperatura de 37 graus Celsius. Então, a elevação da temperatura corporal prejudica a proliferação de micro-organismos. Além disso, as proteínas de fase aguda auxiliam no processo inflamatório. Também nós temos aí como representantes de mediadores inflamatórios o fator 12 da cascata de coagulação, também chamado de fator de Ragemann. Esse fator ele vai estimular o sistema de coagulação ou fibrinolítico, né, que é a ativação da cascata de coagulação. E posteriormente esse coágulo, essa malha de fibrina vai ser degradada pelo mecanismo de fibrinólise. E também existe o sistema das cininas, com a bradicinina como principal representante. E o terceiro grupo são as proteínas do sistema complemento, que também são sintetizadas pelas células hepáticas. E a ativação do sistema complemento age também como um mecanismo importante no combate a agentes infecciosos. Então, o fígado ele é responsável pela produção de proteínas inflamatórias plasmáticas. E as demais células, né, células da parede do vaso, as células do sangue, o fibroblasto, células epiteliais, elas sintetizam os demais mediadores inflamatórios.
que são os mediadores derivados das células. Alguns desses mediadores, eles já estão sintetizados e estão armazenados no interior de vesículas, como, por exemplo, os grânulos do mastócito. Esses mediadores pré-formados, nós temos aí três grupos principais. Os mastócitos, que vão armazenar histamina no seu interior, que é um importante mediador inflamatório, inclusive é um dos primeiros mediadores inflamatórios que são liberados, que geram ali alterações dos vasos sanguíneos próximos, facilitando então a migração das células de defesa para aquela região inflamatória. As plaquetas, elas vão produzir serotonina, na verdade tem serotonina nos grânulos alfa, e essas plaquetas, ao serem ativadas, liberam serotonina. E os neutrófilos e macrófagos, eles já possuem enzimas lisossomais, ou seja, enzimas que estão no interior dos lisossomos, que são enzimas digestivas. Então, preparam essas células de defesa para uma fagocitose de substâncias estranhas. Essas enzimas digestivas vão facilitar a digestão do patógeno. E existem também os mediadores derivados das células, que serão sintetizados a partir da ativação dessa célula. Nós temos aí também três grupos. Os leucócitos, que vão sintetizar as prostaglandinas, os leucotrienos e os fatores de ativação plaquetária. Tudo isso derivado da metabolização do ácido araquidônico. Os leucócitos e macrófagos também vão sintetizar espécies reativas, né, de oxigênio e nitrogênio, que também ajuda na destruição de micro-organismos engolfados, fagocitados. E também os macrófagos, linfócitos e células endoteliais vão sintetizar as citocinas inflamatórias. Então, um dos principais mediadores inflamatórios é a histamina, que está em estoque, está pré-formada nas células, né, como basófilo e mastócito, e, consequentemente, encontra-se entre os primeiros mediadores a serem liberados durante a reação inflamatória. Então, o mastócito, que está lá no tecido, que é uma célula sentinela, assim como o macrófago, quando ele reconhece esse agente estranho, esse patógeno, ele degranula, ele libera os seus grânulos ricos em histamina. Essa histamina, então, se espalha, se difunde pelo tecido e age nos vasos sanguíneos próximos, gerando a ativação das células endoteliais, que sofrem contração, gerando espaços entre elas, facilitando, então, a fuga de líquidos do sangue para o tecido inflamado, e também proporciona a expressão de proteínas adesivas na superfície das células endoteliais, e isso facilita a adesão das células de defesa do sangue e facilita também a migração dessas células para o tecido inflamado, através do processo de diapedese. Então, essas etapas de migração, né, que a gente chama de fase celular, da migração das células de defesa do sangue para o tecido inflamado, a gente viu nas aulas passadas. Então, a histamina é pré-formada e amplamente distribuída nos tecidos, e as maiores concentrações são encontradas no tecido conjuntivo, próximo aos vasos sanguíneos, onde se tem uma grande quantidade de mastócito. Essa histamina é encontrada nos grânulos do mastócito e é liberada em resposta a uma variedade de estímulos. Então, qualquer processo, qualquer substância que ative o mastócito, libera histamina. Uma das condições que pode também liberar histamina é uma reação alérgica, né, um processo alérgico, onde os anticorpos do tipo IgE, que são os anticorpos que reconhecem substâncias que causam alergia,
Quando elas estão ligadas ao seu epítopo, ao seu antígeno, esse complexo antígeno-alérgeno é reconhecido pelo mastócito e ele sofre degranulação. Então, essa histamina liberada em grande quantidade pelo mastócito vai ser a responsável por desencadear os sinais e sintomas de um processo alérgico. A histamina também é encontrada em plaquetas e no basófilo, na corrente sanguínea. Então, ela é uma substância vasodilatadora, ela gera dilatação do vaso e também aumenta a permeabilidade desses vasos, principalmente as vênulas, possibilitando, então, a fuga de líquido do sangue para o tecido, responsável, então, pelo inchaço. Essa histamina, ela atua a nível da monocirculação, através da ligação de receptores do tipo histamina H1 em células endoteliais. Então, ela se liga nos receptores H1 das células encontradas nos vasos sanguíneos, na parede interna do vaso sanguíneo. Ela é considerada o principal mediador da fase transitória imediata da permeabilidade vascular. Então, a gente viu lá na aula passada os tipos de respostas vasculares, né? Transitória imediata, transitória tardia. Então, ela é a responsável pela principal mediador inflamatório da resposta inflamatória transitória imediata. E os medicamentos que fazem antagonização, que atuam inibindo a resposta da histamina, são chamadas de antihistamínicas. Elas vão se ligar ao receptor H1, impedindo que a histamina se ligue. Então, eles antagonizam, são antagonistas competitivos. Eles se ligam ao receptor H1 e impedem que a histamina se ligue. E por isso que esses antialérgicos, eles são chamados também de antihistamínicos. Então, os antialérgicos são drogas que se ligam ao receptor H1, que é o receptor de histamina, e impede que a histamina se ligue e promova o seu efeito, desencadeando assim um processo alérgico. Outros mediadores inflamatórios são os metabólitos do ácido araquidônico. Como então o ácido araquidônico ele é formado? Então, ele é formado a partir dos fosfolipídios de membrana. Então, aquelas lipídios encontrados na membrana plasmática das células, eles sofrem quebra, né, através de uma enzima chamada de fosfolipase A2. Então, a fosfolipase A2 é responsável pela quebra desses fosfolipídios de membrana, dando origem, então, ao ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele é um ácido que tem 20 átomos de carbono. E esse ácido araquidônico, ele também vai dar origem a outras substâncias que também têm 20 átomos de carbono. Então, essas substâncias que têm 20 átomos de carbono, esses ácidos, eles são chamados de eicosanoides, porque eicosa significa 20. Então, os eicosanoides são substâncias que têm 20 átomos de carbono. Então, esse ácido araquidônico, que é produzido através da ação da enzima fosfolipase A2, esse ácido araquidônico ele então vai ser metabolizado por algumas enzimas. Ele vai funcionar como matéria-prima para produzir outras substâncias que também têm 20 átomos de carbono. Então, ele vai sofrer a ação de algumas enzimas metabolizadoras de ácido araquidônico, e a partir da ação dessas enzimas, eles vão dar origem às prostaglandinas, aos leucotrienos, às prostaciclinas, fator de ativação plaquetária e outros metabólitos relacionados. Então, esses eicosanoides, que são produzidos a partir
da metabolização do ácido araquidônico, eles podem ser sintetizados a partir da ação de duas enzimas, né? Seguem duas vias. A via da ciclooxigenase, também chamada de COX, e aí essa COX, quando ela metaboliza o ácido araquidônico, ela pode dar origem às prostaglandinas, que existem vários tipos de prostaglandina, e outras substâncias derivadas. E existe a segunda via, né, quando o ácido araquidônico ele sofre a ação da enzima lipooxigenase, ou LOX, que vai dar origem, então, aos leucotrienos. Então, várias prostaglandinas, elas podem ser sintetizadas a partir do ácido araquidônico, quando a enzima ciclooxigenase metaboliza esse ácido araquidônico. Então, exemplo, nós temos aí a prostaglandina do tipo D2, prostaglandina E2, prostaglandina F2A e a prostaglandina I2. Essas substâncias, de maneira geral, elas induzem um processo inflamatório, né? Elas vão gerar vasodilatação, aumentam a temperatura do tecido, aumentam o influxo de líquido para o tecido, gerando inchaço, geram avermelhidão, aumento de temperatura, enfim, todos esses sinais inflamatórios. Além disso, ela potencializa o efeito da histamina e de outros mediadores inflamatórios. A prostaglandina tromboxano A2, que é um tipo de prostaglandina, que ela vai agir induzindo a agregação de plaquetas e gerando a vasoconstrição. Então, ela melhora a resposta coagulativa das plaquetas, promove a coagulação das plaquetas, né, ativação de plaquetas, contribuindo para o coágulo sanguíneo e gerando a vasoconstrição, porque os vasos sanguíneos, quando reduzem o seu calibre, eles diminuem a circulação de sangue e melhoram a ação coagulativa. Ou seja, eles impedem a perda excessiva de sangue. Então, a aspirina e outras drogas inflamatórias, que são chamadas de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, anti-inflamatórios que não são derivados dos esteroides, né? E os esteroides, por sua vez, são drogas derivadas do colesterol, né? Então, nós temos aí prednisona, prednisolona, betametasona, dexametasona, que são corticoides, que são anti-inflamatórios esteroidais. Mas existem os anti-inflamatórios não esteroidais, que não são derivados do colesterol. Esses anti-inflamatórios, eles agem, né, inibindo a enzima ciclooxigenase, impedindo assim a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, se essas drogas, elas impedem a produção de substâncias pró-inflamatórias, elas agem como anti-inflamatórias, né? Como a aspirina, que é o princípio ativo que tem um princípio ativo o ácido acetilsalicílico, mas outros esteroides anti-inflamatórios não esteroidais, como paracetamol, dipirona, ibuprofeno e outras, né? Nimesulida, diclofenaco, são medicamentos, né, são princípios ativos que inibem a enzima ciclooxigenase, impedindo que ela produza prostaglandinas e, consequentemente, potencialize o efeito inflamatório. Além das prostaglandinas, os leucotrienos também são mediadores inflamatórios, mas esses leucotrienos não são produzidos pela ciclooxigenase. Pelo contrário, eles são produzidos pela outra via, que é a via da LOX, da lipooxigenase. Então, os leucotrienos, eles são produzidos quando a lipooxigenase metaboliza o ácido araquidônico. E o que é que esses leucotrienos fazem? Eles promovem efeito similar
aos da histamina, só que eles possuem efeito de longa duração. A histamina tem uma curta duração e os leucotrienos têm uma longa duração. Então, eles vão substituir gradativamente a histamina e vão sustentar o efeito histamínico nos tecidos inflamatórios. Então, esses leucotrienos, eles complementam a ação da histamina, pois eles possuem ações similares, mas o tempo de ação são diferentes. A histamina é de curta duração e os leucotrienos de longa duração. Então, a histamina, ela é produzida rápida e temporariamente, né? Ela já está produzida, ela está armazenada nos grânulos, são liberadas pelo mastócito, e à medida que essa histamina vai perdendo a função, é o tempo que os leucotrienos estão sendo sintetizados e vão sendo liberados. Então, à medida que o efeito da histamina vai regredindo, os desleucotrienos vão começando a agir e vão sustentando essa ação inflamatória. Então, esses leucotrienos, eles vão afetar a permeabilidade das vênulas, vão também alterar as propriedades de adesão das células endoteliais, aquelas células da parede interna do vaso, e vão promover o extravasamento de líquido do sangue para o tecido, né, mantendo ali o edema, além de promover quimiotaxia de neutrófilos, ou seja, atrair neutrófilos para aquele local onde tem grande quantidade de leucotrienos, além de atrair eosinófilos e monócitos. Então, existem várias classes de leucotrienos, como o leucotrieno C4, o leucotrieno D4, o leucotrieno E4. Eles são conhecidos coletivamente como substâncias de ação lenta da anafilaxia, né, o choque anafilático. Então, eles que são responsáveis pela manutenção do choque anafilático a longo prazo. A histamina inicia a ação anafilática e os leucotrienos sustentam essa ação. Como que eles fazem isso? Eles vão causar constrição lenta e sustentada dos bronquíolos, né? Que são a rede de canalículos que levam o oxigênio para os pulmões. E esses leucotrienos são importantes mediadores inflamatórios da asma brônquica e da anafilaxia. Então, eles que são os grandes vilões da asma e da anafilaxia. Uma importante informação é sobre a modificação dietária para o controle de processos inflamatórios, como, por exemplo, o uso do ácido graxo poliinsaturado chamado de ômega 3. Professor, o que é que tem a ver você se alimentar de um ômega 3, né, de um óleo, né, conhecido como ômega 3, e o que isso vai impactar no processo inflamatório? Tudo a ver. Tá? Esses óleos, eles são utilizados pelas nossas células para produzir os fosfolipídios de membrana. E aí, esses ácidos, conhecidos como ômega 3, como no caso do ácido icosapentanoico e o ácido docosahexanoico, esses dois ácidos são os mais representantes, os mais importantes óleos encontrados em peixes, carnes de peixe e óleo de peixe. Esses óleos insaturados, eles são importantes porque eles não se solidificam a temperatura baixa. Eles mantêm o seu estado líquido a baixa temperatura. E isso é importante, né, porque alterações de temperatura não vão solidificar esses óleos e aí eles não vão gerar obstruções dos vasos sanguíneos. Existe também o ácido alfa-linolênico, que também está presente em
espécies vegetais, como semente de linhaça, óleo de canola, e alguns vegetais de folhas verdes, e também em algumas amêndoas, como nozes e até na soja. Também são outras fontes de ácidos graxos poliinsaturados que são reconhecidos genericamente como os ômega 3. Professor, mas por que ômega 3? Porque eles possuem uma dupla ligação no carbono 3. E por que que esses ácidos eles são considerados anti-inflamatórios? Por que que o consumo desses ácidos pode melhorar, né, reduzir o processo inflamatório? Porque esses ácidos, quando adicionado à dieta e substituído por outros óleos, eles vão ser utilizados pelas células para produzirem os fosfolipídios de membrana. E quando esses fosfolipídios de membrana forem quebrados pela ação da fosfolipase A2, eles não vão dar origem ao ácido araquidônico. Eles vão dar origem a uma outra molécula. Então, sem ácido araquidônico ou com uma quantidade reduzida de ácido araquidônico, as ciclooxigenases e a lipoxigenase não vão produzir substâncias pró-inflamatórias. Então, eu vou tirar o potencial pró-inflamatório das células. Vou reduzir a capacidade das células de produzir substâncias pró-inflamatórias. Mas existem outros óleos, né, como o ômega 6. Os ômega 6, eles também são ácidos graxos poliinsaturados, mas eles são pró-inflamatórios. Eles auxiliam, eles melhoram a formação de coágulos e de processos inflamatórios. Por quê? Porque o ômega 6, que é encontrado em carne vermelha e em outros óleos, eles, quando são utilizados pelas células para produzirem os fosfolipídios de membrana, e esses fosfolipídios de membrana, quando são quebrados, eles vão dar origem ao ácido araquidônico. Então, o uso de ômega 6 aumenta a produção de ácido araquidônico. E quanto mais ácido araquidônico, maior o potencial das células de produzirem substâncias pró-inflamatórias. Então, a substituição de ômega 6 da dieta pelo ômega 3 reduz o potencial de síntese do ácido araquidônico e, consequentemente, reduz o potencial das células de produzirem substâncias ou mediadores inflamatórios. Certo? Então, basicamente, é esse o princípio. Então, as membranas plasmáticas das células inflamatórias, elas contêm uma proporção alta de ácido araquidônico, que é chamado ácido, os fosfolipídios derivados do ômega 6. E esses fosfolipídios derivados do ômega 6, quando sofrem quebra, vão dar origem ao ácido araquidônico, que vão ser, então, transformados através da ação da COX e da LOX em mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e leucotrienos. Então, a ingestão de peixes ricos em óleos e em outros alimentos ricos em ômega 3 resulta em quê? Na substituição parcial de fosfolipídios que darão origem ao ácido araquidônico, encontrado nas células inflamatórias, pelo ácido eicosapentaenoico, que é o ácido derivado da quebra do ômega 3. Então, eu vou diminuir a capacidade de síntese do ácido araquidônico das células inflamatórias. Essa mudança leva a uma produção diminuída de mediadores inflamatórios, que são derivados do ácido araquidônico. E, por consequência disso, né, essa resposta, essa substituição, por si só, tem um efeito benéfico, porque há uma redução da atividade inflamatória do corpo.
Então, os ácidos graxos ômega 3 têm uma variedade de outros efeitos que pode ocorrer ao longo da produção alterada de eicosanoides, ou que podem ser independentes dessa função. Então, algumas pesquisas em animais e em seres humanos têm mostrado que o óleo de peixe na dieta resulta numa produção diminuída de substâncias pró-inflamatórias e também resulta na diminuição da expressão de moléculas de adesão, que são aquelas moléculas que facilitam a migração de células de defesa para o tecido, facilitam a diapedese. Então, a utilização de ácidos graxos ômega 3 bloqueia ou inibe etapas importantes da resposta inflamatória. Pessoal, até aí tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tem alguma dúvida? Eu me distraí aqui com uma pessoa, eu não entendi isso não. Então, o consumo alimentar do ômega 3 ajuda ou prejudica o processo de combate à inflamação? O ômega 3 melhora, né, reduz o processo inflamatório. Tá? O ômega 3, porque ele, ao ser utilizado pelas células para produzir a membrana plasmática, e quando esses fosfolipídios são quebrados, eles não vão dar origem ao ácido araquidônico, eles vão dar origem ao ácido eicosapentanoico, que não é metabolizado pela LOX e nem pela COX. Então, eu reduzo a capacidade de produzir substâncias inflamatórias. Isso, o ômega 3. Né? O que, às vezes, a indústria alimentícia utiliza desse pouco conhecimento da população é porque, quando você olha a embalagem de alguns produtos, diz lá que ele é rico em ômega 6, e a pessoa confunde com o ômega 3, que é o saudável. O ômega 6, que é encontrado em carne vermelha e em alguns outros produtos com riquíssima caloria, né, esses produtos, o ômega 6, ele é pró-inflamatório. Então, o ômega 3 não dá origem ao ácido araquidônico e, consequentemente, não produz substâncias pró-inflamatórias. Já o ômega 6, ele dá origem ao ácido araquidônico e ele potencializa o efeito inflamatório. Tá bom? Tranquilo? Ok, entendi. Aí isso você vê em algumas manteigas, algumas margarinas. Lá, diz lá, produto rico em ômega 6, aí a pessoa pensa que é o ômega 3, e aí acaba se confundindo. A manteiga gri, pessoal, essa é muito rica. Exatamente. Exatamente. Carne vermelha também, aquela picanha rica em gordura, grita ômega 6, pró-inflamatório. Tá? E aí vem a pergunta, professor, mas não é importante eu utilizar esses produtos ricos em ômega 3 só quando eu tiver um processo inflamatório? Né? O que acontece, pessoal, é que existem várias doenças crônicas que elas são originadas por inflamações crônicas. O diabetes, por exemplo, as placas de gordura dos vasos sanguíneos, chamados de aterosclerose, também é um processo inflamatório crônico. Já se descobriu que o Alzheimer também ele é mais propício em indivíduos que têm um processo inflamatório mais ativo no corpo, também tem cunho inflamatório. E outras inúmeras doenças também são oriundas, né? Tem ali uma raiz na capacidade inflamatória exacerbada do organismo. Então, indivíduos que consomem grande quantidade de ômega 6, né, que tem um potencial inflamatório aumentado, eles vão ter uma predisposição maior de desenvolver essas doenças crônicas, diabetes, Alzheimer, aterosclerose. Tá bom? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Sim? Não? Mais ou menos? Sim.
Tranquilo, tranquilo. Ótimo. Estou falando rápido, pessoal? Não? Tá bom nessa velocidade? Não, tá ótimo. Tranquilo. Vamos continuar. Então, aqui nós temos um esqueminha que mostra, né, que o tecido, quando ele é lesionado, ele vai liberar mediadores inflamatórios. Como que ele vai liberar esses mediadores inflamatórios? Toda célula tem uma membrana plasmática, né, que é a membrana que separa o interior da célula do meio externo. Essa membrana plasmática, ela é constituída de algumas proteínas e também de fosfolipídios de membrana, né, que são lipídios com radicais fosfato. Daí o nome fosfolipídios. Esses fosfolipídios de membrana, eles sofrem a ação de uma enzima chamada de fosfolipase A2, ou seja, ela vai quebrar os fosfolipídios, dando origem, então, ao ácido araquidônico. E aí, justamente nessa etapa aí, que agem os medicamentos tidos como corticoides, né? Os anti-inflamatórios esteroidais. Então, aqueles anti-inflamatórios de origem esteroidal, como cortisona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, betametasona, dexametasona, esses medicamentos todos, eles vão inibir essa enzima fosfolipase A2. Então, ao inibir a enzima fosfolipase A2, você reduz a produção de ácido araquidônico, gerando um efeito anti-inflamatório e também antialérgico, porque sem ácido araquidônico, eu não vou produzir proteínas inflamatórias e também não vou produzir leucotrienos. Lembra que os leucotrienos são responsáveis pela asma, pelo choque anafilático. Então, uma vez produzido esse ácido araquidônico, ele vai sofrer a ação de duas enzimas. A lipooxigenase, que vai produzir, então, os leucotrienos, que tem um efeito semelhante ao da histamina, porém de efeito duradouro. Então, eles vão sustentar o efeito da histamina. Lembrando que a histamina é a que inicia o processo alérgico. Então, esses leucotrienos, eles têm ações diversas. Então, eles vão induzir a contração do músculo liso, como, por exemplo, dos brônquios. Eles promovem a constrição das vias respiratórias, ou seja, dificulta a passagem de ar. E aumenta a permeabilidade microvascular. Então, eles vão aumentar o líquido dos pulmões e dificultando, assim, a respiração. E também aumenta o inchaço, né? Por isso que as pessoas que têm alergia, elas ficam com o tecido bem inchado. Esse ácido araquidônico também pode sofrer a ação da enzima ciclooxigenase. É essa via aí, é essa enzima que é inibida pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, dipirona, diclofenaco e esses anti-inflamatórios de venda livre. Então, essa ciclooxigenase, ela vai produzir as prostaglandinas, que são pró-inflamatórias, e essas prostaglandinas, elas induzem a vasodilatação, dilatam os vasos sanguíneos e gera broncoconstrição também, dificuldade respiratória, além de inibir algumas funções de células inflamatórias. E o tromboxano, que também é derivado, né, do ácido araquidônico, produzido pela ciclooxigenase. Esse tromboxano ele vai agir na formação de trombos, ele vai ativar as plaquetas, gerando vasoconstrição, broncoconstrição e também ativa as plaquetas, gerando eventos trombóticos, formação de coágulos. Então, aqui nós temos o mecanismo de síntese do ácido araquidônico, metabolismo do ácido araquidônico, através das enzimas ciclooxigenase
lipoxigenase e as regiões de ação dos anti-inflamatórios. Então, o fosfolipídio de membrana vai dar origem ao ácido araquidônico através da enzima fosfolipase. Essa enzima fosfolipase é inibida pelos anti-inflamatórios esteroidais, tá? Por isso que ela é anti-inflamatória e antialérgica. O ácido araquidônico, por sua vez, quando ele é sintetizado, ele pode sofrer ação da COX, da ciclooxigenase, produzindo prostaglandina 2. Depois, essa prostaglandina 2 vai dar origem à prostaglandina H2, que, por sua vez, pode se transformar em F2, I2, A2, D2 e F2-alfa. Cada uma com uma ação específica. E o ácido araquidônico também ele pode dar origem ao 5-repete, que vai ser metabolizado pela lipoxigenase. Dando origem, então, aos leucotrienos A4, que, por conseguinte, vai dar origem ao leucotrieno B4, que tem ação quimiotáxica, né, que atrai células de defesa. O A4, por sua vez, vai dar origem ao C4, que pode se transformar em D4 e depois em E4. Então, esses três últimos, eles têm ação vasoconstritora, ou seja, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, gera broncoespasmo, né, nos brônquios e aumenta a permeabilidade vascular. Então, aqui nós temos o mesmo processo, só que mostrando as moléculas dessas substâncias. Todas essas substâncias têm 20 átomos de carbono. Então, elas são muito parecidas. As reações químicas são muito sutis. A diferença entre uma molécula e outra é muito pequena. Mas essa pequena diferença tem uma alteração do efeito muito importante. Então, antes de falar das outras substâncias que agem no processo inflamatório, né, eu vou novamente abrir a oportunidade para vocês tirarem as suas dúvidas, fazerem perguntas, e depois nós vamos dar um intervalinho de 15 minutos. Até aí tudo bem, pessoal? Eudócio, Sara, Diana, Jorge, Luciana, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Até Tá agora, dando, tranquilo. tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar. Só esse último gráfico aí que tu me causa uma alergia de ver tanta molécula aí. A química Ela me salva. persegue de forma... Sem o ácido araquidônico e com o ácido araquidônico, professor. Tá certo, Eudócio. Mas é assim mesmo, a gente tem que se familiarizar com a química, né? A química está presente em tudo. Então, pessoal, vamos dar um intervalinho aí de 15 minutos. A gente volta às 9h20, tá bom? Até daqui a pouco.
Vamos lá, galerinha. Dar continuidade aos estudos. Ainda falando sobre mediadores inflamatórios, vamos falar sobre o fator de ativação plaquetária, que também é um outro mediador inflamatório. A função dele é ativar as plaquetas, e ele também é produzido a partir de um lipídio complexo, armazenado nas membranas plasmáticas. Esse fator de ativação plaquetária afeta uma variedade de tipos celulares, mas principalmente a plaqueta, gerando uma ativação mais forte, induzindo a agregação plaquetária. Além das plaquetas, o fator de ativação ele age nos neutrófilos e também uma potente substância quimiotáxica de eosinófilos, ou seja, ele atrai eosinófilos para o ponto inflamatório. Esse fator de ativação plaquetária, quando você é isolado, quando você injeta na pele, ele vai gerar uma reação do tipo pápula, né? Um processo inflamatório semelhante ao que a urtiga faz com a pele, gerando um eritrema, uma elevação na pele, causando infiltração de células de defesa gerando uma ativação, uma reação inflamatória chamada de hipersensibilidade imediata. A gente vai falar isso na outra disciplina, que alguns estão fazendo comigo, que é a das doenças infecciosas imunes e virais. Quando inalado, essa substância ela causa broncoespasmo, né, contrações dos brônquios, além de infiltração do eosinófilo e também de uma hiperreatividade brônquica inespecífica. Outros mediadores inflamatórios são as proteínas plasmáticas. Aí nós deixamos de falar dos mediadores inflamatórios celulares, produzidos pelas células, e vamos falar agora daquelas que estão na corrente sanguínea. Essas proteínas plasmáticas são mediadores de resposta também, e tem 3 sistemas importantes de mediadores inflamatórios encontrados no sangue: o sistema de coagulação, o sistema complemento e o sistema das cininas. O sistema de coagulação é um conjunto de proteínas que são encontradas no plasma e que, quando ativados, geram uma reação de proteólise em cascata, que tem como finalidade promover a malha de fibrina que sustenta o coágulo sanguíneo. Além disso, ela contribui para a fase vascular de vasoconstrição e do processo inflamatório. Como consequência, ela vai gerar formação de fibropeptídeos, que são formados durante a etapa final do processo de coagulação, formando proteínas fibrilares que formam uma rede que sustenta o coágulo e dá o coágulo mais força. Uma das proteases que participam da cascata de coagulação é a trombina, que ela tanto se liga a receptores de plaqueta, chamada de par, e proporciona uma ligação final entre o sistema de coagulação e de inflamação. Então, a trombina, ela age na coagulação, mas também funciona como proteína inflamatória. Então, existem 2 receptores básicos para a trombina, o par 1 e o par 4. Essas proteínas, então, se ligam à superfície das plaquetas pelo par 1 e deflagra várias respostas que induzem a inflamação, como, por exemplo, faz com que as plaquetas e outras células produzam quimiocinas, que são substâncias que atraem células de defesa. Também induz a expressão de moléculas de adesão e também induz a síntese de prostaglandina, que são proteínas pró-inflamatórias. Então, ela ativa a COX das células cuja a trombina se ligou na superfície. E induz também a produção do fator de ativação plaquetária. O outro sistema plasmático de proteínas inflamatórias
é o sistema complemento. É formado por cerca de 20 proteínas e seus produtos de clivagem, então as proteínas inativas e os seus produtos. E essas proteínas são encontradas em maior concentração na parte líquida do sangue. Essas proteínas, elas são encontradas inicialmente inativadas, mas através de um estímulo, algumas se ativam e vão gerando uma reação em cascata, ativando as demais. Muitas delas são ativadas para tornar-se proteínas proteolíticas, ou seja, uma proteína do sistema complemento, quando ativada, ela também vai se transformar numa proteína proteolítica, que vai quebrar outra proteína, que também se ativa e também se transforma em proteína proteolítica, que vai quebrar outra, e por isso que o efeito é efeito cascata, o efeito dominó. Uma age sobre a outra, que age sobre a outra, e assim sucessivamente. Essas proteínas, elas participam do processo inflamatório, porque alguns fragmentos proteicos decorrentes da quebra de proteínas inativas funcionam como substâncias quimiotáxicas que atraem células de defesa para o local e também elas se ligam, aderem à superfície do patógeno e facilitam a destruição pelas células de defesa. Então, alguns pedaços de proteínas ativadas contribuem para uma resposta inflamatória, causando a vasodilatação, aumentando a permeabilidade vascular e também melhorando a atividade das células de defesa. Já os sistemas das cininas também são proteínas encontradas no sangue, que estão inativadas, que também sofrem ativação por quebra, por proteólise, e também é uma reação em cascata, ou seja, uma quando ativada se transforma em proteolítica, que quebra outra, que também se transforma em proteolítica, que quebra outra, e assim sucessivamente. Essas proteínas, quando inativadas, elas são chamadas de cininogênios. Toda proteína que tem o sufixo gênio significa uma proteína inativada, que vai dar origem a uma proteína ativa. Então, os cininogênios, quando ativados, darão origem às cininas. E quem vai ativar esse processo de cininas são as calicreínas, uma proteína, uma protease, né, que quebra as proteínas do sistema das cininas. E a ativação desse sistema, das cininas, resulta na liberação da principal cinina desse grupo, a bradicinina. Essa bradicinina aumenta a permeabilidade vascular e causa alguns efeitos como contração da musculatura lisa, dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, redução da pressão arterial e dor, né, quando injetada na pele, um fenômeno chamado de hiperalgesia, é o aumento da sensação de dor ou uma facilidade em sentir dor, a diminuição do limiar da dor. Ou seja, o tecido ele vai estar mais suscetível a desencadear um estímulo doloroso. Por exemplo, quando você está com a pele queimada, um simples toque, que quando a pele está normal não causa dor, esse simples toque causa dor quando a tua pele está inflamada. Por exemplo, por queimadura de insolação. As cininas também produzem um efeito similar à histamina. E a bradicinina é de curta duração, porque ela, uma vez ativada, ela vai ter um efeito curto, porque ela vai ser inativada, ela vai ser quebrada novamente por uma outra enzima chamada de cininase, que degrada as cininas. Então, a calicreína ativa as cininas e as cininases inativam. Então, elas têm um efeito curto. Mas algumas proteínas, como a bradicinina, elas podem escapar desse processo de inativação no sangue, as cininases. Mas quando elas chegam nos tecidos,
elas são degradadas por uma outra enzima, a ECA, a enzima conversora de angiotensina, no pulmão. Essa ECA ela é muito falada durante o processo de regulação, quando se estuda a regulação da pressão arterial, porque é essa ECA produzida principalmente nos vasos dos pulmões, nos pequenos vasos dos pulmões, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Por isso que o nome dela é enzima conversora de angiotensina. Transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 tem um efeito múltiplo. Ela vai gerar vasoconstrição no vaso sanguíneo, ela vai aumentar, induzir a liberação de aldosterona, que aumenta a recaptação de sódio e aumenta o volume de sangue. Ela também ativa a sensação de sede, o indivíduo bebe mais e acaba retendo mais líquido, que aumenta a pressão arterial também. Então, essa enzima, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, ela também tem a capacidade de neutralizar a bradicinina tecidual. E as células dos vasos, elas têm receptores para essa enzima, né, que é chamado de ACE, o receptor de angiotensina. E é justamente esse receptor de angiotensina que é utilizado pelo vírus SARS-CoV-2 para penetrar nos tecidos. E como o tecido pulmonar ele é riquíssimo no tecido pulmonar, por isso que os pulmões são os órgãos, um dos órgãos mais afetados por esse vírus. Um dos órgãos que tem maior carga viral, porque eles penetram a célula por esse receptor, o receptor de angiotensina. E pelo fato de algumas pessoas apresentarem, lógico, influenciado pela genética e por algumas doenças, como doenças hipertensivas e diabetes, por eles apresentarem mais receptor de angiotensina, então, indivíduos hipertensos, diabéticos, eles têm uma propensão maior de apresentar um agravamento do caso, porque os seus pulmões têm mais receptor de angiotensina, e aí a quantidade de vírus que entram no tecido é bem maior do que um indivíduo normal, por isso que eles tendem a agravar mais facilmente. Então perceba que essas informações elas estão todas relacionadas, né? E quando você começa a entender que todas as disciplinas do curso, uma hora ou outra, elas acabam se conectando, a informação de uma disciplina tem a ver com outra disciplina, como, por exemplo, o processo inflamatório tem a ver com as infecções virais, fúngicas e bacterianas, e com o sistema imunológico, as coisas ficam mais fáceis de entender. As citocinas e quimiocinas, que a gente já falou, são substâncias que potencializam também o processo inflamatório. Elas são conhecidas pela participação na resposta imune, porque elas induzem a produção, inclusive, de leucócitos lá na medula óssea. Elas desempenham um papel importante também no processo de inflamação aguda e crônica. E essas citocinas e quimiocinas são produzidas por uma infinidade de células. Então, os macrófagos ativados, linfócitos, células endoteliais, células epiteliais, células do tecido conjuntivo, todas elas têm a capacidade de produzir citocinas e quimiocinas. As duas moléculas mais importantes, né? Lógico, todas são importantes, mas as mais estudadas é o TNF-alfa, ou também chamado de fator de necrose tumoral, e a interleucina 1, além da interleucina 6. Então, elas agem gerando uma inflamação mais potente, e quando cai na corrente sanguínea, elas geram inflamação sistêmica, né? Sintomas sistêmicos da inflamação. Então, o que é que essas substâncias fazem? Elas são produzidas pelos macrófagos, tanto TNF-alfa quanto interleucina 1. Essa interleucina 1 também pode ser produzida por outras células, como neutrófilo, células endoteliais, epiteliais.
E o TNF-alfa e interleucina 1, quando eliminados, quando liberados, eles vão estimular a produção de endotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por... esse TNF-alfa e interleucina 1, eles podem ser produzidos em grande quantidade quando as células de defesa entram em contato com substâncias tóxicas produzidas por patógenos. Por exemplo, a bactéria que libera a Shigella, né? Que libera a chigotoxina, uma substância tóxica liberada por essa bactéria. Então, quando minhas células de defesa entram em contato com a chigotoxina, os macrófagos, neutrófilos e as demais, elas intensificam ou começam a liberar TNF-alfa e interleucina 1. Além do mais, essas duas citocinas inflamatórias induzem a produção de moléculas adesivas, que melhoram ali a migração das células de defesa. E também induzem as células de defesa a produzirem espécies reativas de oxigênio. O TNF-alfa também estimula a agregação de neutrófilos, levando a uma resposta mais forte dessas células a outros mediadores. Então, potencializa, deixa o neutrófilo mais vigilante. E essas duas moléculas, elas também estão associadas às respostas de fase aguda, que é uma resposta inflamatória mais intensa, sistêmica. Então, quando essas interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa, elas caem na corrente sanguínea, elas vão gerar respostas estimuladas pelo fígado e pelo cérebro, que incluem febre, queda da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, perda do apetite, aumento de neutrófilos na corrente sanguínea e também aumento de hormônio corticosteroide, que vai queimar mais lipídio, aumentar a glicemia. Tudo isso em decorrência de um processo inflamatório. E as quimiocinas, elas são substâncias quimiotáxicas, atraem células de defesa para o local onde está sendo produzido, melhorando assim o recrutamento e migração de células de defesa para o local inflamatório. Então, essas quimiocinas, elas geram um rastro químico, né, de uma região que tem pouca quimiocina para uma região que tem mais quimiocina. Isso facilita a migração das células. Elas vão sempre migrando para uma região onde tem maior quantidade de quimiocina até chegar na origem da síntese de quimiocina, onde é o processo inflamatório. E aí, como resultado da síntese de quimiocina, altas concentrações de quimiocinas são sintetizadas no local da inflamação, essas células inflamatórias conseguem chegar à origem. Existem dois tipos de quimiocinas, as quimiocinas inflamatórias e as quimiocinas de endereçamento. As inflamatórias, elas são produzidas em respostas a toxinas bacterianas e também a processos inflamatórios, e têm a capacidade de recrutar leucócito durante a inflamação. Já as quimiocinas de endereçamento, elas são expressas constitutivamente, ou seja, sem estímulo inflamatório, produzida naturalmente. E elas são produzidas em grande quantidade, então elas são produzidas normalmente, mas a sua produção aumenta muito em processos inflamatórios e também em respostas imunológicas. Então, o que acontece? O macrófago, quando ele é estimulado pela presença de bactérias, como o lipopolissacarídeo, ele reconhece essa bactéria por conta da expressão de LPS na superfície. Ou quando esse macrófago ele é ativado pelas células T através da produção de interferon gama, ela vai produzir fator de necrose tumoral alfa e interleucina 1. E o que é que essas substâncias inflamatórias vão fazer? Elas vão ativar as células endoteliais, ou seja, as células do interior do vaso,
fazendo com que essas células produzam mais moléculas de adesão, produzam mais citocinas, produzam mais prostaglandinas, quimiocinas e espécies reativas de oxigênio, induzindo o processo inflamatório, né, a resposta inflamatória das células endoteliais. Elas também vão agir no neutrófilo, melhorando a agregação desse neutrófilo e também a preparação desse neutrófilo para reagir em processos inflamatórios. E também, quando cai na corrente sanguínea, eles vão gerar, né, sinais e sintomas de resposta de fase aguda, como indução da febre, perda do apetite, redução da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e a liberação de corticoides, né, como o próprio cortisol. E esse cortisol tem a finalidade de quê? Quebrar, né, metabolizar lipídio para fornecimento de energia. Por isso que indivíduos que têm uma doença inflamatória, elas perdem peso rapidamente, por conta da ação do corticoide. E o óxido nítrico e os radicais livres, derivados do oxigênio. São substâncias também mediadoras inflamatórias e desempenham um papel importante na resposta inflamatória. O óxido nítrico ele é principalmente produzido pelas células endoteliais da parede do vaso, e ele tem um efeito de impedir a agregação plaquetária e gerar um vasorrelaxamento. Quando esse óxido nítrico ele é produzido em pequena quantidade, as células sofrem constrição e as plaquetas ficam mais propensas a coagular. Ele serve como um regulador para o recrutamento de leucócito também. E a produção baixa, ou bloqueio de óxido nítrico, promove uma migração das células mais facilmente. É o rolamento e a adesão dos leucócitos nas veias. Então, a liberação do óxido nítrico, ele gera um efeito anti-inflamatório. Ele reduz a migração dos leucócitos e reduz também a ativação de plaqueta. Então, essa produção de óxido nítrico é um mecanismo compensatório para regular o processo inflamatório. Para que o processo inflamatório não saia do controle, o óxido nítrico, então, serve como um mediador regulador. Então, quando há uma produção reduzida de óxido nítrico, as células inflamatórias elas migram mais facilmente e também as plaquetas elas agregam mais facilmente. Isso pode desencadear, por exemplo, um processo inflamatório na parede do vaso, gerando infiltração de moléculas de gordura, gerando ali as placas de gordura chamadas de aterosclerose. Além do mais, o óxido nítrico e os seus derivados, eles têm ação microbicida, eles destroem micro-organismos. E também é um mediador inflamatório contra infecções. E os radicais livres, que são espécies reativas de oxigênio, que são produzidos principalmente no interior de algumas células de defesa. Essas substâncias são produzidas principalmente quando as células de defesa são expostas a micro-organismos, a citocinas ou a imunocomplexos. Durante o processo fagocítico, também vai ocorrer a síntese aumentada de espécies reativas de oxigênio, porque essas espécies, elas destroem os micro-organismos fagocitados pelas células. As principais moléculas ditas espécies reativas de oxigênio, nós temos o radical superóxido, o famoso peróxido de hidrogênio, que é conhecido popularmente como água oxigenada, as nossas células produzem água oxigenada, o radical hidroxila e também tem o ácido hipocloroso. Esse ácido hipocloroso também é microbicida. A gente utiliza também desculpa. A gente utiliza também uma substância derivada desse ácido hipocloroso em casa, que é o hipoclorito de sódio. É uma solução
de 1%, se eu não me engano, de hipoclorito de sódio, que é a famosa água sanitária. Então, por isso que a água sanitária é extremamente microbicida, porque ela tem na sua molécula espécies reativas, como o cloro ativo, que destrói micro-organismos. Então, a liberação de mediadores inflamatórios induzem as células a produzir substâncias reativas de oxigênio que facilitam o combate de micro-organismos. Essas radicais livres, quando estão em grande quantidade, eles podem aumentar a permeabilidade do vaso, facilitando a migração das células de defesa e o inchaço. E essas substâncias são inativadas por enzimas como a alfa-1-antitrypsina, que protege, inclusive, os pulmões em fumantes. Aí nós temos, novamente, Eudócio vai se mexer novamente, né, o processo de síntese dessas espécies reativas de oxigênio. Então, o oxigênio ele pode receber um elétron, dando origem ao ânion radical superóxido, que juntamente com o óxido nítrico pode dar origem aos peróxidos nitritos, que também são espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Esse superóxido ele pode ser inativado pela SOD, né, a superóxido dismutase, que dá origem, então, ao o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. E essa água oxigenada, então, é inibida, né, degradada por duas enzimas, a peroxidase e a catalase. A peroxidase é encontrada, inclusive, nos peroxissomos, é uma organela citoplasmática. Essas duas enzimas, que são responsáveis pela quebra da água oxigenada e liberação de oxigênio, como a catalase, que é o que acontece, por exemplo, quando você coloca água oxigenada no ferimento, ela começa a borbulhar. Por quê? Porque as células do ferimento têm catalase, que degradam essa água oxigenada, liberando o oxigênio. Então, esse superóxido também ele pode se transformar, além da água oxigenada, o ácido hipocloroso, que é o princípio ativo ali da água oxigenada, que também é uma substância muito microbicida. Então, aqui só para resumir as etapas do processo inflamatório. Primeiro, quando ocorre uma lesão tecidual, os micro-organismos que penetram o tecido lesionado são reconhecidos, né, os agentes patogênicos, aqui representado por esses bastonetes de bactérias na cor azul. Depois, o que acontece? As plaquetas, elas vão gerar um processo de coagulação. Então, as plaquetas do sangue, elas migram para esse local da lesão, ativam a cascata de coagulação, impede a perda de sangue e também impede a penetração mais profunda desses micro-organismos, porque o sangue ficou coagulado, gelatinoso, e essas bactérias ficaram presas nesse coágulo. Depois, esse tecido agredido, né, as células de defesa encontradas nesse tecido, as células sentinelas, como o macrófago e o mastócito, reconhecem esses micro-organismos e começam a liberar citocinas inflamatórias e quimiocinas. E aí, o que é que essas substâncias fazem? Elas ativam os vasos sanguíneos mais próximos, gerando ativação do endotélio. O endotélio ele vai se tornar mais permeável, vai começar a migrar líquido do sangue para o tecido inflamado e também possibilita a migração de células, porque esse endotélio ativado, ele vai expressar proteínas adesivas na sua superfície, que melhoram, então, a migração, a diapedese das células de defesa do sangue para o tecido inflamado. Então, essas células de defesa que estavam no sangue, elas vão reforçar o combate a micro-organismos lá no tecido. Então, os mastócitos teciduais próximos, eles vão secretar histamina e outros fatores que vão agir nos vasos sanguíneos, deixando esses vasos sanguíneos mais permeáveis. Os neutrófilos vão, então, ser recrutados para fagocitar esses micro-organismos que estão invadindo o tecido. E, por último, os monócitos, né, e linfócitos, eles chegam tardiamente, que são as células da inflamação crônica.
e lá esses monócitos, eles amadurecem e se transformam em macrófago. E também fagocitam micro-organismos e também secretam substâncias inflamatórias. Então, aqui nós temos uma tabela das principais citocinas do processo inflamatório, como as interleucinas, que tem a função de ativar as células inflamatórias. Os fatores de crescimento que vão induzir a medula óssea a produzir mais células de defesa e ativar também as células de defesa, deixá-las mais comprometidas no combate a micro-organismos. As quimiocinas, que atraem as células de defesa para o local da inflamação. Os interferons, que ativa as células de defesa, principalmente no combate à infecção viral. Né? Inclusive, durante a pandemia, alguns estudos foram voltados pelo tratamento com interferon gama, que gera uma resposta viral mais forte, um combate a doenças virais mais forte. E as citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-alfa, que geram as respostas inflamatórias de fase aguda, como os sinais inflamatórios sistêmicos, febre, anorexia, choque, citotoxicidade, ativação da produção de citocinas e também ativação das células endoteliais. Aqui nós temos um breve resumo de algumas etapas do processo inflamatório, que serve então como material de apoio para vocês. Agora vamos para a parte final da aula de hoje,